Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E hoje a minha convidada especial é a Aline Soares, idealizadora de um movimento gigantesco de mulheres, que é a Tenda, e ela aceitou o desafio e hoje ela está aqui comigo. Seja bem-vinda, Aline, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Rita, por você abrir essa porta e ser uma porta de conexão para que a gente possa falar realmente, né? Deixar de sermos aquelas mulheres com a voz travada, para que a gente possa realmente levar a nossa essência, aquilo que tanto o mundo e as mulheres precisam ouvir. E obrigada por esse convite, esse desafio aceito, né? Tá super aceito e vamos ver se eu vou conseguir cumprir esse desafio, né? Ah, sem dúvidas vai sim, porque eu já vi você palestrando várias vezes e você fala muito bem. Eu tenho certeza que você vai sair muito bem hoje aqui. E vamos começar, que eu quero conhecer primeiramente, né? Não só eu, mas como vocês querem conhecer a Aline. De onde a Aline veio? Quem é a Aline? Como é que tá a Aline? Como era a Aline antes de ter esse movimento, de estar onde está hoje? Aline, né? Meu nome é Aline Soares, sou empresária, mas antes de ser empresária, sou filha do pai, né? Então, sou empresária, sou mãe da Betina, esposa do Rafael, sou teóloga, também fiz, né, teologia. Não era algo que eu queria fazer, não, Rita, mas eu queria entender a mente, eu queria entender a minha mente, eu queria entender a mente humana. E uma vez eu estava na igreja e aí surgiu esse nome teologia. Eu falei, o que que é isso? Aí eu entendi, que é poder entender a mente de Cristo. Eu falei assim, é sobre isso que eu preciso aprender. Então, a Aline, ela é carioca, né? Vim do Rio de Janeiro, estou aqui em São Paulo, em Alphaville, por uma missão de Deus na minha vida. É igual diz, né? Sai da sua terra, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, que não é fácil, mas a gente está no centro do propósito da vontade de Deus. Então, antes de qualquer coisa, Deus me designou como mãe, como esposa, como filha dele, e é isso. E aí, antes da Aline de mostrar o que é a tenda, né? E o que você acha que é o maior desafio das mulheres hoje em dia a andar com Deus? O maior desafio, eu não acredito que seja falta de tempo, falta de oportunidade. O maior desafio, Rita, por incrível que pareça, é a falta de identidade. As mulheres, elas não conseguem ainda se encontrar. Convenhamos e convenhamos, estamos frustradas, estamos cansadas, estamos magoadas. Nós carregamos muitas mágoas e, sabe, quando a gente nasce em uma família disfuncional, a gente começa a carregar esse olhar, né, de um outro olhar das nossas mães, que não é culpa delas, né? Não é culpa do que elas vivenciaram, mas hoje, graças a Deus, nós temos uma oportunidade de entendermos quem somos nós. E quando a gente encontra a nossa identidade em Cristo Jesus, é por isso que tem esse movimento da tenda, né? Porque é o resgate. Antes de você me perguntar, a tenda ela é o resgate dessas mulheres que estão tão cansadas, tão frustradas. E não é falta de tempo, é falta de identidade. Porque quando a gente entende a nossa identidade, a gente encontra tempo. Nós sabemos quem nós somos, nós nos posicionamos e tudo ao nosso redor muda, porque nós mudamos. E qual o que você acha que é o maior desafio hoje das mulheres resgatarem o poder feminino delas? Na verdade, não é o poder, a feminilidade delas. Porque hoje em dia a gente vê muitas mulheres até competindo com seus maridos, destruindo casamentos por conta disso, né? E também não sendo femininas no posicionamento, né, em Deus e lá fora. Qual, na sua opinião, qual é a maior dificuldade nisso? A maior dificuldade é aquilo que a sociedade impôs na nossa cabeça, né? E a sociedade faz isso muito bem, que é achar que a feminilidade é algo que nós somos inferior, que nós somos incapazes, que nós somos, não temos, é como se fosse uma fraqueza, uma fragilidade, e que não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, né? A feminilidade, nós sermos feminina, nós somos totalmente amorosas, nós somos acolhedoras, nós somos mulheres totalmente influentes. Se nós soubermos utilizarmos, Rita, a nossa influência, o que nós somos, a nossa feminilidade dentro da nossa casa, a gente muda o arraial da nossa casa, a atmosfera da nossa casa, de uma forma que a gente sabe disso.
Quando uma mulher quer fazer, né, quer conquistar algo do marido, ou quer fazer algo, o que que ela pensa? Eu vou fazer uma comidinha, eu vou fazer algo. Então nós já sabemos, nós temos esse poder feminino. Só que a sociedade coloca a feminilidade como algo diminutivo. Ah, você não pode ser uma. Por quê? A feminilidade ela está competindo com a força. Então, o que que a mulher quer fazer? O que que a sociedade impôs? A mulher ela tem que ser forte como homem para sair também, né? Para sair, para trabalhar, para sair. E que eu não acho isso errado, não. Eu sou empresária, eu tenho negócios, eu acho isso ok. Mas antes disso, Rita, nós somos primeiros, essência do Senhor, né? Porque se nós formos olharmos a nossa família, de onde nós viemos, quem é que reunia a família na casa? Era o avô ou era a avó? Quem é que reunia e fala assim, vamos fazer aquele banquetão para reunir a família toda? É a mulher que faz isso. Essa é a nossa essência. Então, se nós formos brigarmos com os homens, nós vamos sair de casa também. E eu sei que é a realidade de muitos brasileiros, de muitas mulheres que precisam sim sair de casa para também trazer o sustento para a família. Mas se ela tiver a consciência que ela precisa sair de casa, mas a consciência dela é no lar. É a fortaleza do lar. Porque quando um sai para prover, ok. Mas quando os dois saem, aí a fraqueza fica dentro do lar por conta dos filhos. E aí a gente cria filhos fracos. Filhos que qualquer coisa que ouvem, qualquer coisa que a globalização dita aos ouvidos deles, isso fica enraizado. E cadê a mãe nesse momento de educar a criança? Porque somos nós que educamos nossos filhos, somos nós que impomos, somos nós que mostramos a realidade. E cadê essa mulher? Que ela está lá fora trabalhando, porque ela também acredita que é trazendo benefícios, é trazendo dinheiro, é trazendo recursos que vai trazer a criança feliz. O que traz uma criança feliz é o colo, é o aconchego, é o amor, é a sintonia, é o ouvido, é ouvir a criança. É tudo isso que nós já temos em essência. Legal. E como você acha que as mulheres podem lidar com essa sobrecarga, esse peso que elas carregam? Essa sobrecarga não é Porque nenhuma sobrecarga, é porque nós queremos ser perfeitas, é porque sabe? não te cortando, já teve, por exemplo, eu entrevistei a Rafa, que você conhece, já teve perguntas que, por exemplo: "Ah, mas eu faço a minha parte, mas o nosso marido não coopera. Uhum. Eu faço a minha parte, mas é sempre uma sobrecarga", que é isso que a gente escuta, não só no chá que participamos, mas também fora. "Ah, é muito fácil falar, mas e Sim. a minha sobrecarga que eu tenho?". O que que você acha, na sua opinião? Então, a sobrecarga é porque muitas mulheres, muitas, eu sei porque eu também já fui assim, masculinizadas. Nós queremos tomar conta de tudo. Muitas mulheres querem ser imperfeitas, querem tudo perfeito. Vou te dar um exemplo, tá? Nós mães, quando a criança nasce, o homem quer ajudar. Às vezes tem homens que não querem ajudar, ok? Aí ele precisa fazer um curso, um alinhamento realmente com o homem para ser homem de verdade para estar do lado da mulher, né? São polos diferentes, são assuntos diferentes, que sim, existem. Agora, o homem quer ajudar, né? O homem quer trocar às vezes a fralda, ou ele não quer trocar a fralda, quer fazer qualquer coisa. O que que a gente faz? Não faz, tá errado. Não, 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 pelo amor de Deus, não faz isso. Não coloca a mão nisso. Por quê? Porque a gente quer a nossa perfeição, o nosso olhar, do nosso jeito. Tô falando a verdade, tô falando a mentira. Então isso sobrecarrega a gente. Isso sobrecarrega porque a gente quer perfeição. E não adianta, não existe olhar perfeito, não existe forma perfeita, não existe mágica. Existe o seguinte: eu preciso estar alinhado ao Senhor e ser filha de Deus. Porque quando eu sou filha de Deus e trago essa minha identidade, eu entendo que tem o tempo dele, ele é o marido, ele é o esposo, e se ele não sabe fazer, não sou eu que vou ensinar, porque eu não sou mãe. Então, eu, como mulher estratégica, o que que eu faço? Se eu entendo os pontos negativos dele, primeiro a gente tem que olhar para os nossos, né? Mas se eu entendo os pontos negativos dele, o que que eu posso fazer como mulher para ajudar para que ele avance nesse sentido que eu preciso? Muitas das vezes não é a gente que vai fazer, é a gente entender quais são as amizades que ele tem e nós, por isso que eu falo que a mulher é influente, a mulher é estratégica. A gente tem que olhar no nosso arraial de amizade quem são as pessoas e quem são os homens que é um exemplo de pai, de família, de marido e que ele precisa estar colado. Ele precisa estar junto, ele precisa aprender.
E você acha que ele vai ouvir nós, mulheres? Não vai ouvir. Mas em um homem, ele vai ouvir. Um amigo, ele vai ouvir. Ele vai ouvir a repreensão. Então é por isso que eu falo que a mulher feminina, a mulher estratégica, a mulher posicionada, eu sempre falo, né? A mulher tem que ser posicionada, madura e intencional em tudo que faz. Quando nós entendemos isso, que é uma formulazinha mágica, tudo ao nosso redor muda. O nosso olhar, ele muda. Porque a gente passa de olhar para uma crítica para algo de melhoria. E qual conselho, vou fazer uma pergunta meio complicada para você, Oh, Deus. e qual conselho você dá para as mulheres que têm a sobrecarga no sentido dos esposos, que talvez muitas mulheres vão perguntar, fazer essa pergunta lá fora, qual conselho você dá para elas? Sobrecarga dos esposos. Não só isso, mas tipo, não tem apoio, ou são sozinhas? Minha amada. Minha amada, deixa eu falar algo para você. Jejum, oração. A sobrecarga tem muitos homens que nós vivemos em famílias disfuncionais, né? E quando nós estamos casadas, minha amada, não tem muito o que fazer. A gente tem que realmente partir de forma estratégica para que a gente possa acionar esse homem ativo, esse homem do lar, esse homem protetor, esse homem provedor. Nós vamos ter que acionar isso, porque quando a gente faz escolhas ruins, quando a gente casa, a gente casa no sonho, né? A gente casa achando que ele é o melhor pacote do universo, formou o pacote. Só que no dia a dia, o pacote muda. A gente também muda. Sabe por quê? Porque as pessoas criam máscara social, isso é normal. As pessoas criam máscara social para mostrar quem elas não são. E na hora da conquista é a mesma coisa. E a gente com o coração apaixonado, com o coração rendido, aí a gente se entrega. Só que no momento de se entregar, depois que você se aliançou em Deus, na palavra do Senhor, depois que você casou, que você vê aquilo que está acontecendo dentro da sua casa, que não é conforme você imaginava que seria, primeiro, eu sempre falo isso para as mulheres, olhar para a gente. O que a gente precisa melhorar como mulher? Porque, ô Rita, deixa eu te falar, às vezes a gente só está olhando para o outro. Isso é pecado adâmico, sempre a culpa no outro, né? Assim como Adão fez. Foi a mulher que tu me destes. E como nós falamos, foi o homem que tu me destes. Mas primeiro, Rita, eu sempre faço isso. Vamos olhar primeiro para a gente? Olhamos, vasculhamos, entendemos o que a gente precisa melhorar? Agora vamos olhar para o homem. Quais são os defeitos dele? O que ele precisa melhorar? E o que eu, como mulher, posso fazer para ajudá-lo nesse processo? Foi aquilo que eu falei. Não é fácil. Lares disfuncionais tem muitos homens que às vezes bebem, batem nas mulheres, e nesse caso, que é um caso mais agravante, a gente precisa pedir ajuda. Agora, comportamental, a gente pode ajustar. De forma estratégica, tem como ajustar. Agora, casos de caráter, falta de conduta, de agravamento, não. Aí a gente tem que pedir ajuda à polícia. Não pode ficar passando pano sobre isso, não. E Aline, qual a missão da tenda? Nossa, que missão, hein? Missão que Deus me deu. E vou te falar, menina, porque você me fez uma pergunta, né? Quem era a Aline? E eu não te falei o restante. Por quê? Porque eu não queria fazer nenhum movimento, nada com mulheres. Eu fugia, Rita. Eu fugia justamente por isso, porque como eu encontrei a minha identidade tão rápido em mim, quando eu encontro às vezes mulheres que estão nessa frustração, nesses problemas, nessas mágoas, nessas mazelas, que eu olho para ela, né? Que eu faço um raio-x e falo assim, gente, se ela entendesse a potência que ela é como mulher, ela largaria essa falta de identidade, ela largaria essa timidez, ela largaria isso tudo, porque ela, assim, ela é potente, ela é linda, tem tudo para fluir, para poder falar mais, né? Deus, o que que ele fez? Aí ele foi lá, disse, já que você não quer, então você vai abrir a sua casa, né? Você vai abrir o seu lar para chamar mulheres. E muitas mulheres me perguntam, né? Aline, como assim você abriu a sua casa? Você é louca, você é doida? Mas não é. É porque quando a gente tem direção de Deus, aí sim a gente tem a autoridade de abrir a porta da nossa casa, porque a gente sabe, Rita, que a nossa casa é nosso lar, é nosso refúgio, é o lugar de proteção. Nós temos que proteger e quem entende de mundo espiritual sabe os ataques que nós recebemos. Então não é brincadeira, realmente. Mas como eu estou pautada na palavra, pautada em Deus, eu abri a minha casa e Deus me deu a tenda. E aí eu te falo, né? Por que a tenda? A tenda é um nome diferente. E quando Deus soou esse nome no meu coração, eu fui na Bíblia para poder tentar entender e a tenda foi criada por Davi, depois que ele sucedeu o rei Saul. E o que é a tenda? A tenda é algo simples,
é algo básico, mas é algo que conecta as pessoas diretamente ao coração de Deus. Reconectar as pessoas ao coração de Deus, resgatar as pessoas. Porque depois que Davi sucedeu Saul, porque Saul era um homem que era o segundo, era o coração de Deus, estava com Deus, mas perdeu essa frequência com o Senhor. E quando ele perdeu essa frequência com o Senhor, esse direcionamento, também os seus liderados perderam. E o que que Davi fez? Eu preciso resgatar. Eu preciso resgatar essas pessoas e esse coração e falar realmente, verdadeiramente ao coração de Deus. Por que que Davi é o coração segundo o coração de Deus? Porque ele é um homem que era um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. E Davi criou a tenda ou o tabernáculo, algo simples, sem grandes coisas não, mas tinha ali a Arca da Aliança e a presença do Senhor. Isso é só para a gente poder entender que muitas mulheres querem falar, muitas mulheres têm vergonha, muitas mulheres se acham inferiores, muitas mulheres se acham que não são capazes porque não estudaram. Quando nós estamos aliançadas e alicerçadas na palavra de Deus, não é você que faz, é o Espírito Santo que faz através de você. Então, Rita, é só para a gente poder entender que, sim, nós temos que abrir a nossa boca. Não existe perfeição. Sabe o que eu falo para as mulheres? Ria dos seus vacilos, ria dos seus problemas, ria das coisas que você... Sabe por quê? Porque senão a gente fica enrijecida e a gente não abre a nossa boca. Então, o que que foi a tenda? Qual o propósito da tenda? É resgatar mulheres e fazer com que elas pensem, ei, você tem vida aí. Tem muito ainda o que tirar. Tem muito ainda o que fazer, você tem muito ainda o que ensinar, o que explorar, e a sua dor não é a sua dor, você não vai ficar vivendo pela sua dor, sabe? A sua dor, ela só veio para que você manifeste a glória do Senhor na vida de outras mulheres. Então a tenda ela é um resgate, não é um evento, eu não falo não é um evento, ela é um resgate de mulheres e de identidade, de posicionamento em mulher, porque nós só somos gatinhas manhosas pelos nossos maridos, mas fora isso, nós somos leoas, filhas guerreiras de um pai que nos sustenta, sabe? Então é isso. É, isso é maravilhoso. Hoje em dia existem muitas mulheres, né? Não só se comparando, mas, como Sim, você falou, não acreditando nelas, sem identidade, né? E isso é muito triste, porque elas acabam indo por caminhos fora do propósito, fora da aliança com Deus, e acaba entendendo como a gente vê muito nas redes sociais. Mulheres se desvalorizando para conseguir likes, mulheres se desvalorizando, ao invés de levar um conteúdo. E elas acreditam que é muito mais ser valiosa dessa forma do que ser uma mulher culta, uma mulher de sucesso, sim. né? Porque hoje em dia, eu acho que a maioria se enxerga a mulher de sucesso dessa forma. E Rita, eu vou te falar uma coisa, eu não julgo. Sabe por quê? Porque um dia eu fui essa mulher. Um dia eu fui essa mulher. Eu não me sentia valorizada. Porque ambientes em que nós vivemos, a comunidade em que a gente cresce, as coisas que nós ouvimos, da forma que nós vemos, a gente acredita que esse é o certo mesmo, que Sim, essa é a conduta certa, que essa é a forma de se vestir, essa é a forma de falar, essa é a forma de se comportar. Nós acreditamos nisso porque nós crescemos assim. Então é por isso que quando eu olho uma mulher desalinhada aos propósitos do Senhor, o meu olhar é de resgate mesmo, por isso que a tenda é o resgate, porque eu já tive nesse mesmo lugar, eu já tive nessa mesma esfera, e e eu sei o precisa de quanto isso é direcionamento, né? doloroso. E é por isso que nós precisamos de mulheres que já identificaram a sua identidade. Para quê? Para resgatar essas mulheres, porque, ô Rita, eu falo de uma forma, você fala de outra. Então, o nosso campo geográfico, ele precisa ser ampliado. Eu Sim. não posso ficar, não, porque a Aline fala bem, vai ser só a Aline. Não, é a Aline, é a Rita, é a Maria, a Isabela, seja quem for, da forma que for. Mas a nossa geografia, ela precisa ser ampliada para que a gente resgate realmente essa mulher perdida. Essa mulher que ela precisa acreditar realmente quem ela é, no brilho, na formação dela, em quem ela é, na filha amada do pai, sabe? Então ela precisa realmente entender o porquê que ela foi criada, Rita, o propósito dela. Quando a gente entende o nosso propósito e para aquilo que nós fomos criadas, o Espírito Santo do Senhor, ele começa a nos conduzir, porque, Rita, vou te falar, eu era mulher da academia de calça e topzinho, para mostrar os meus gominhos. Hoje meu gomo só tem um gomão, mas era para mostrar os meus gominhos. Por quê? Porque eu precisava ser validada pelas outras pessoas. E isso é falta de quê? É falta de essência, é falta de identidade. Sim. Entende? Hoje em dia, eu entendo que o que era ser uma mulher elegante,
Essa é uma mulher posicionada onde ela chega. E muitas das vezes, Rita, sabe o que acontece? A mulher, ela, às vezes ela precisa, às vezes ela quer falar, ou que ela quer se expor, ou então ela quer ficar isolada, quietinha no canto, fala assim, se eu falar, eu vou falar besteira. Fala, fala. Sabe por quê? Porque se eu bater com a minha cabeça aqui e você bater, somos iguais. Então, quando a gente começa a entender que somos iguais, olhando pelo olhar de Cristo Jesus, a gente simplesmente vai falar e simplesmente vai desbravar o mundo como nós devemos fazer. E quantas mulheres estão sendo resgatadas assim? Eu não sou perfeita, não, minha amada. Eu tenho vários defeitos. Mas eu todos os dias falo, Senhor, obrigada. Obrigada. Porque é nesses defeitos que as pessoas também se conectam. Porque se a gente só quer ser perfeição, como é que as pessoas vão se conectar a nós? Vão ter receio, Não é? Fala ter assim, medo. gente, essa pessoa é tão perfeita que eu não consigo alcançar essa pessoa. Não, eu tenho defeitos, eu vim de baixo, eu falava errado, né? E até hoje eu falo também, dou algumas gafes ainda e tá tudo bem, a gente tem que rir disso. Sabe, porque essa é a nossa essência. Porque nós somos humanas. Rita, a gente tem que parar de sermos, acharmos, porque nessa globalização, acha que tudo é perfeito. O Instagram é tudo muito lindo. Parar com isso. A gente tem que tirar essas máscaras sociais e nós, sermos nós, quem nós somos. E tá tudo certo. Errou, falhou, volta e faz de novo. Entende? E é isso. Maravilhoso. Nós vamos para o comercial e já já voltamos com a Aline Soares. Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Voltamos com mais Aline Soares. E agora, eu quero saber da Aline. Aline, teve algum testemunho maravilhoso? Sem dúvidas, né? Com certeza teve. Mas qual foi o que mais marcou a sua vida de Deus ali, um testemunho de Deus na sua vida? Olha, como você falou, tem vários testemunhos, né? Mas o que me soa agora na minha mente para falar, já que eu tô falando para as mulheres, e o que acontece muito comigo, de mulheres solteiras, né? Mulheres solteiras que não conseguem ainda achar um homem, um varão perfeito, alguém para sua vida. E eu estava nesse momento, né? Eu vou falar um pouquinho da solteira porque depois eu falo da casada, né? E eu estava nesse momento, Rita, que justamente eu me sentia, né, perdida, deslocada, num mundo onde você precisa mostrar o seu corpo, mostrar, né, quem você é, as suas atividades, enfim. E a sua essência vai sendo apagada, né? E aí Deus começou a me despertar sobre entender mais quem era ali no meu emocional. Por isso que eu sou muito forte emocionalmente, porque antes de casar, Deus fez com que eu entendesse o meu emocional. Quais eram as minhas fragilidades, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, o que eu aceito, qual é o meu limite, qual não é o meu limite. Então, esse para mim foi o meu maior testemunho,
porque eu realmente me separei, né? Me separei do Senhor, me separei em vida, em mulher, em santidade, para que eu pudesse encontrar alguém. E não é fácil. No mundo em que a gente vive hoje, sermos separadas, isso quer dizer, ela é muito religiosa. Isso não vai acontecer. Deus não vai mostrar a pessoa para ela casar. Isso não vai acontecer. E no meu livro, inclusive, eu falo sobre isso. Eu dei esse meu testemunho porque eu fiquei um tempo orando ao Senhor, me consagrando ao Senhor e falei, Senhor, eu estudo. Eu tento ser uma mulher melhor. Eu já identifiquei as minhas emoções. O que está acontecendo comigo que eu não consigo achar um varão, não consigo achar alguém para poder formar uma família? Porque parece que não, Rita, mas toda mulher, é nossa essência, nossa DNA, é formar família. E nós não temos um útero à toa, né? Então ele fica ali, ó, sabe? Nos estimulando. A gente precisa ser mãe, eu preciso gerar, eu preciso ter uma família. E eu já estava beirando já uma idade bem avançada, porque eu não vou falar que é a minha idade, né? E essa idade que a gente fica assim, e agora, né? Porque muitas mulheres ficam assim, e agora? Aí começa o desespero. Não se desespera. Mantenha alinhada no Senhor. Não se desespera. Porque Satanás, ele traz os pratos perfeitos, do jeito que você quer. Mas quando a gente está aliançada, aí a gente deixa aquilo e fala assim, isso aqui não é meu. Eu preciso esperar aquilo que Deus tem para minha vida. E aí, eu não sabia o que era renúncia, oração de renúncia. Eu estava justamente caminhando com uma mulher que eu pedi ao Senhor, porque o meu lado sentimental, Rita, eram frangalhos. Imagina uma mulher, tá? Queria eu ter só casada com um homem, mas não foi o meu caso, foi como eu falei. Então, assim, eu infelizmente tive outros relacionamentos, me aliancei automaticamente com outras pessoas e a gente, quando entende o mundo espiritual, sabe que isso acarreta muito dentro do nosso corpo, dentro do nosso ser. E aí, quando eu estava caminhando com uma mulher que ela começou a me ensinar, olha como é importante o caminhar com mulheres que sabem como te auxiliar e como fazer com que você caminhe realmente naquilo que você pretende, naquilo que você deseja na sua vida, sabe? E aí, eu caminhando com essa mulher, ela falou assim, olha, você tem que renunciar, fazer algumas renúncias, né, do seu relacionamento. Falei, é? É. Falei, como é que é isso? E aí ela começou a falar assim, se você lembrar de alguns nomes de relacionamento, vamos orar. E foi feito isso. Rita, eu tomei aquela posse, eu tomei aquela oração tão certa para mim, que eu fui para casa, agradecendo, louvando ao Senhor, falando assim, Senhor, eu já tenho certeza que o homem já está certo, que a pessoa já está certa, porque eu renunciei e não tem mais nada. Fui para casa, Rita. No dia seguinte, fui trabalhar. Agora começa o testemunho. No dia seguinte, eu fui trabalhar. E eu sempre ia trabalhar ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação. E aí, nesse dia, eu fui ouvindo uma pregação. E o que era a pregação? Sobre renúncia. Falei, meu Deus. No dia anterior, eu fiz renúncia, tendo uma palavra aqui sobre renúncia, o que o Senhor está querendo com isso? Tudo bem. Chegando no meu trabalho, eu sempre cheguei muito cedo, né? Líder, né, de gestão, então era executiva de empresa, então sempre cheguei muito cedo. E aí tinha um presente lá para mim. E eu percebi que era um livro, né? Pela embalagem, eu percebi que era um livro e tinha uma carta. Olha, é um spoiler do livro, hein? E aí tinha uma carta. Eu falei, poxa, deve ser uma amiga minha que deve ter feito isso. Mas por que eu pensei isso? Porque na semana anterior, olha só como é que as nossas atitudes, elas se corroboram com o mundo espiritual. Na semana anterior, eu peguei um livro, comprei um livro, escrevi uma carta e entreguei para uma amiga minha. O que eu pensei? Naturalmente, a forma natural de se pensar. Ela está retribuindo, ela fez a mesma coisa, só que não. Quando eu comecei a ler a carta, Rita, que eu comecei a ler, ela falou assim, olha, eu estava num evento de um livro, era o lançamento desse livro, e Deus tem me abençoado tanto, e Ele falou para te abençoar com esse livro. Eu só não posso chorar aqui, né? E eu vou te abençoar com esse livro. E eu falei assim, gente, né, que tipo de livro é esse, né? O que é? E aí ela falou assim, aí tinha provérbios, né? Ela falou assim, sorria diante do porvir, sorria diante do futuro, que está escrito em provérbios. E aí, quando eu fui ler quem é que tinha me entregado, né? Eu não sabia ainda qual era o livro, quando eu fui ler, eu falei, gente, quem foi que me mandou? Era uma jovem aprendiz de uma das minhas equipes. E essa menina era cristã, eu sempre tentava conversar com ela, porque por mais liberdade que a gente dá, a gente tenta conversar com a pessoa às vezes, né, por insegurança, por timidez, acaba não conversando. Mas Deus nos conectou. E é muito engraçado que ela chegou de manhã cedo, ela chegou cedinho também.
E eu, minha filha, fui lá abraçar ela, porque quando eu olhei o livro, era assim, não era nem casamento, porque na carta ela estava assim, eu não sei se você namora, não sei se você é casada. Ela não sabia, as pessoas não sabiam da minha vida. Ainda mais naquela época não tinha essa coisa de tanto rede social, né? E aí ela falou assim, assim, eu não sei se você namora ou se você é casada, mas Deus vai fazer uma obra grande no seu relacionamento. Eu falei, gente, renúncia no dia anterior. Voltei falando de renúncia. Pronto, Deus selando aqui o meu relacionamento. Foi algo assim extraordinário da palavra de Deus. E aí, quando eu fui lá, eu falei assim, abracei ela, comecei a chorar. Você não sabe como Deus falou através da sua vida. Então, isso é só para a gente poder entender, Rita, que quando a gente está na direção do Senhor, quando a gente não olha nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu falo sobre posicionamento. Posicionamento é estar onde Deus fala para nós estarmos. Porque as distrações vêm e elas são rápidas, são fáceis, são rápidas da gente, né, se distrair. Mas quando a gente está ali, ó, não, focada, eu não vou sair daqui. É nesse aqui a minha posição, então Deus vai me entregar. E Deus me entregou, meu esposo. E para completar, né, o testemunho, eu datei a carta, porque eu datei, e quando eu datei, foi exatamente, Rita, no mesmo dia em que nós nos casamos. No mesmo dia Que, em que nós nos casamos, foi a data em que eu recebi a carta. Um ano depois. olha só. Um ano depois. E quantos testemunhos, já ouvi vários testemunhos sobre isso, hein? Nossa, que bênção de Deus na sua vida. É. Nossa, maravilhoso. E testemunhos sobre outras mulheres na tenda? Nossa, Você então. tem algum para contar? Nossa, eu tenho Ou que você vários. curou alguma pessoa, né? Tenho, Dando direcionamento, sim. sabedoria ali. Eu tenho várias mulheres, vários testemunhos. Inclusive, eu recebo sempre vários. Às vezes, né? Tem os testemunhos que tem na minha própria rede social, né? Que muitas falam do depoimento, mas tem algumas que ainda têm vergonha e a gente tem que trabalhar, né? Nesse lado, né? E ontem mesmo eu recebi um testemunho de cura de depressão, de ansiedade, de crise do pânico, né? Eu até coloquei num grupo, que eu tenho um grupo de WhatsApp, eu coloquei lá, por quê? Para que as mulheres entendam o quanto isso é sério. Não é, Aline, é o Espírito Santo do Senhor, né? Então a gente está no local certo, no momento certo, com o coração contrito, perdoando, liberando. Para quê? Para que o Espírito Santo do Senhor realmente faça a obra que Ele quer fazer nas nossas vidas. E aí, já tive testemunhos de cura de pernas, dores nas pernas, né? Em um determinado momento eu estava orando por uma mulher, não foi na tenda, esse não foi na tenda, mas é porque gente, a tenda é um local, mas quando nós somos um propósito vivo, não tem como, é em todos os lugares né, o mover do Senhor. E aí, essa menina, na verdade, ela estava trabalhando lá em casa e eu percebi que ela queria uma oração, porque as pessoas às vezes têm vergonha de pedir, né? Aí eu falo, você quer uma oração, amada? Ela, eu quero. Aí eu, tá bom, então vamos orar. E nessa época eu estava em jejum. E aí eu estava em jejum, no segundo dia de jejum de Esther, que é o jejum completo, né, só na água. E aí eu orando por ela, né, e o Espírito Santo veio com uma cura nas pernas dela. A perna dela estava travada e o testemunho dela foi o seguinte. E na hora que eu estava orando para ela, o Espírito Santo falou assim, fala para ela que ela pode se ajoelhar. A gente nunca entende, né? É a ordem do Senhor. E aí nisso eu falei, pode se ajoelhar. Aí nisso ela se ajoelhou depois que eu fui entender, quando ela me contou, porque ela não conseguia se ajoelhar para orar de tanta dor que ela sentia nas pernas. E aí Deus curou ela desse problema do joelho, das pernas. Para quê? Para que ela possa glorificar o nome do Senhor de joelhos. Que honra, amém. Mas conta pra gente os planos futuros da tenda. Então, o futuro só a Deus pertence, né? Então, eu creio que Deus ele quer alargar as tendas, né? E não só num espaço geográfico, mas em vários outros lugares. Mas para isso também é necessário que mulheres posicionadas se posicionem em verdade, mesmo com as suas debilidades, mesmo com as suas fraquezas, mas é isso mesmo. A gente precisa estar unidas juntos num propósito do Senhor. É nos unirmos mesmo para que a gente possa expandir o reino de Deus. Então, eu creio que, né, os planos do Senhor é aumentar geograficamente, ir para as nações, fazer com que esse movimento cresça verdadeiramente, Rita, porque está em falta pessoas de fato que falem a verdade, que vivenciam aquilo que fala. Porque falar é bonito, se maquiar tá bonito, é lindo. A vitrine é muito bonita, mas os bastidores, mas e o choro, e o joelho no chão,
e o testemunho verdadeiro. Então, é isso que a gente precisa realmente acionar nas mulheres, é essa essência. É essa essência de realmente voltar de onde a gente nunca deveria ter saído, que é do colo do Senhor. E você também tem um reset. Conta pra gente um pouquinho. O reset é uma imersão, é diferente da tenda, né? A tenda ela tem um horário específico que é na parte da tarde e o reset é um dia inteiro. Que a tenda é toda quinta, A né? tenda é Deixando toda claro. quinta-feira, às 2h30 da tarde. Mulher, se você sentir a vontade, venha para a tenda. E o reset é o dia inteiro, é uma imersão de mulheres, só para mulheres. Por que, Aline, só para mulheres? Porque eu entendo que nós precisamos realmente abrir o nosso coração. O meu propósito é, mulher, você tem que abrir o seu coração, porque senão você não vai ser curada. Enquanto a gente está amargurada, enraizada, bloqueada, enquanto a gente está na mão, né, sendo travada por Satanás, a gente não consegue ser liberta em verdade, em Cristo Jesus. A gente não consegue voar. Então, mulher tem que ser um espaço de aconchego, de acolhimento, para que ela se sinta à vontade mesmo para falar. É por isso que eu falo tanto da minha vida e dos meus testemunhos, para que elas entendam que, assim, ei, eu não sou perfeita. Se você eu não sei quem é que vai começar a chorar mais, se sou eu ou se é você. Porque se eu for parar para falar sobre a história da minha vida, vamos chorar todas juntas. É para entender que sim, nós somos feridas, mas o que a gente faz da nossa ferida? Então, o reset, ele vem para resgatar essa parte almática, sabe, das emoções. Porque, Rita, deixa eu te falar, tem muitas mulheres muito espirituais. Estão lá na oração, no jejum, mas a parte emocional enfraquecida. E não vai adiantar. Gente, a gente precisa, nós somos triunos, a gente precisa ter um total equilíbrio, corpo, espírito e alma, total equilíbrio. Não adianta eu ser muito espiritualizada e a minha parte almática, as minhas emoções, ser totalmente disfuncionais. Não corresponde, não dá certo, entende? Então é a gente justamente, o que é o reset? É trazer mulher, vamos olhar para a sua parte emocional. Por que essa descompensação? O que está acontecendo? O que você pode melhorar? Sabe? Eu sempre falo pontos de fraqueza e pontos de melhoria. Sempre, porque nós não somos perfeitas, né? Sim. Então a gente tem muita coisa para melhorar. E aquilo que eu falo, quando a gente melhora o nosso mundo, porque o nosso olhar muda. Quando o nosso olhar muda, acabou. Isso é Acabou. muita verdade. E eu sou prova viva. Tenho vários testemunhos. Eu acho que 2 anos atrás, de 2 anos para cá, né? Que foi quando tudo começou, que eu falei para você ainda há pouco antes do programa, que começou tudo com um propósito de oração, 3 horas da manhã, que foi aí que a minha vida foi começando a. No momento eu não entendia. Foi primeiro começando as partes ruins. Aí depois foi melhorando tudo. E aí depois a gente vai entendendo o porquê, né? De tudo que acontece, que o melhor que Deus tem para nós, né? O Sim. propósito. Ele vai colocando a gente na direção certa, com pessoas certas, para a gente seguir o que ele realmente quer para a nossa vida, né? Sim, porque, Rita, se a gente realmente fica, mas se as nossas emoções não estiverem alinhadas com os céus, o que acontece? Qualquer pessoa que vem da carteirada, qualquer pessoa que acha e que está, né, com a soberba, com a altivez lá no teto, e se você não souber quem você é, se você não souber das suas emoções, você vai se menosprezar, você vai se sentir pequena. Você vai se sentir inferior, sabe? Tudo você vai se vitimizar. Então é por isso que eu falo do posicionamento. As emoções, ela é uma parte crucial. Às vezes nós falamos só do espiritual, mas as emoções é uma parte crucial, porque a gente precisa se defender, a gente precisa saber quem nós somos. Por quê? Se alguém fala, você tá feia hoje, tá tudo certo, mas amanhã melhora. Porque isso que você não fez legal. Porque tem pessoas que vão chegar pra gente, Rita, e vão falar coisas que realmente é para melhoria. Então a gente precisa identificar isso, o que realmente é para melhoria, o que é para o nosso bem e o que não é. E o que não for, tá tudo bem. A pessoa precisa ainda se curar. Rita, uma coisa que eu falo, que acontece muito comigo, às vezes as pessoas vêm muito reclamar, né? De sogra, de sogro, mais de sogra, porque sogra, né? Sogra, e de amizade, e de fofoca, e disse-me-disse. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: observe a história dessa pessoa. Analisa a história dessa pessoa. Você já conhece realmente no fundo a história dessa pessoa? Porque, Rita, quando a gente entende a história da pessoa, a gente entende o comportamento dela. É A verdade. gente entende o porquê da inveja, o porquê da falsidade,
o porquê de atacar a outra. É só a gente olhar a história. Eu aprendi isso nesse meio tempo, mas foi com meu pai. Eu tinha muita mágoa, né, porque eu perdi minha mãe cedo e depois ele não nos apoiou como pai mesmo. Sim. E ele sempre tinha aquela carência de ter que ser casado, né. Então ele teve várias mulheres e tudo mais. E ele acabou esquecendo os filhos para estar com essas mulheres, porque nem toda madrasta, né, é boa. Uhum. E eu carreguei essa mágoa. E foi, eu acho que 1 ano atrás que eu, tipo, perdoei, porque eu ouvi isso. Hum. Alguém veio me ensinar e falou assim pra mim: "Você já tentou entender o porquê seu pai é tão carente e por que ele ficava mais do lado das pessoas?" Claro que não justifica, Uhum. mas quais foi as dores que ele passou? Será que ele era carente de pai? Será que ele era carente de mãe? Será que ele sofreu muito quando era criança? Você já parou para pensar? Porque você está olhando só para suas dores. O que você passou com ele, o que ele fez, e você está carregando isso com você. Porque querendo ou não, quando eu conversei com essa pessoa e ela tocou na minha ferida, e foi o que ela me mostrou que eu tinha no meu casamento, porque muitas vezes eu falava no meu casamento: "Ai, eu não vou ser igual a minha mãe, não sei o quê". Eu trago isso da coisa do meu pai. Então eu fui aprendendo isso e foi aí que Deus tocou no meu coração, que final do ano eu falei: "Não, eu tenho que ir na casa do meu pai. Eu tenho que ir na casa do meu pai", tá aqui minha tia que tá nos bastidores. Eu falava: "Eu tenho que ir na casa do meu pai, eu tenho que ir na casa do meu pai". E aí às vezes ficava até com medo, né, será que ele vai morrer esse ano? Porque algo me incomodou, eu tenho que ir na casa do meu pai, eu tenho que ir na casa do meu pai, para perdoar ele, para entender ele e ajudar ele, né. E eu fui, viajei lá para minha cidade, eu fui na casa dele, conversei com ele, e até o meu marido que, tipo, tomava minhas dores, enxergou ele por trás e falou assim: "Pô, até pena dele eu tenho". Mudou o jogo. Olhando, mudou a visão, entendeu? Então assim, dá pra entender e dá pra ver que ele se arrependeu, porque quando você vai envelhecendo, né, tudo vai mudando. Você começa a enxergar o que você fez lá atrás, e é o que deu pra perceber no olhar do meu pai. Porque talvez ele se pergunta: "Por que eu não fui melhor? Por que eu não fui isso? Por que será que eu não quebrei o ciclo que eu tive com meus pais?", né. E é uma coisa que eu e meu marido, às vezes, a gente toca nessa tecla, temos que quebrar os ciclos para os nossos filhos não seguirem os mesmos ciclos que os nossos pais fizeram. E eu aprendi isso recentemente, que foi quando eu fui final do ano lá com ele, porque eu ouvi de alguém que me ensinou e me instruiu isso mesmo que você está falando aqui. É, e isso é pra tudo, tá, Rita? Por isso que eu falo, não é só pra casa de pai, mãe, é pra tudo. Sogra, sogro, amizades, é pra tudo. Então, quando a gente começa a olhar com esse olhar, sabe por quê, Rita? Porque a única pessoa que nos conhece do início ao fim, toda a nossa história, só tem um: Deus. A gente não conhece, a gente só olha fatias. Eu só olho uma fatia da Rita. Fatia só olha, a Rita só olha uma fatia minha. É só essa. Você lembra que a gente estava conversando lá atrás? Eu, às vezes, não falo de uma pessoa, eu não posso olhar com um olhar julgador ou falar de alguém, porque talvez essa pessoa esteja em processo no Senhor, processo aprendendo. Então, eu só olhei uma fatia dela, sabe? Então, a gente tem é uma linha muito tênue que a gente tem que tomar muito cuidado realmente em abrir a boca ou julgar alguém ou apontar alguém, porque as raízes, a história, a gente não conhece. Agora, quando a gente passa a conhecer, a gente, é verdade. E aí foi o que aconteceu com você. O olhar muda. Aí você vê, caramba, e ele se sentia com certeza totalmente culpado, né? Às vezes ele tá se sentindo um homem culpado porque não fez tantas coisas que deveria ter feito como pai, como um homem, como zelar a casa, né? Mas porque talvez ele não tivesse conhecimento que hoje nós temos mais. Hoje nós temos a internet, que tanto para o lado bem quanto para o lado negativo, eu sempre falo, a internet está aí, a globalização está aí. Pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Se você não sabe, vai pesquisar, vai procurar saber mais sobre você. Por isso que a minha tecla é, vamos nos conhecer. Quando a gente se conhece, a gente passa a olhar um olhar diferente para o outro. É verdade. E eu tenho esse testemunho. E agora vamos falar desse livro, Não Mexa com a Filha do Pai, gente. Olha que livro, que capa bonita, hein? Vou ler só um trechinho aqui atrás para vocês. Quem é você? Esta parece ser uma pergunta simples, porém, muitas vezes as pessoas têm dificuldades para respondê-la. Isso acontece com você?
Ao longo da nossa jornada, recebemos diversas informações sobre quem nós somos. Sendo assim, vale a pena seguir a reflexão. Será que você é o que a sociedade diz a seu respeito? Será que você é o que os seus amigos dizem ao seu respeito? Será que você é o que a sua família diz a seu respeito? Será que você é o que o governo diz a seu respeito? Será que você é a soma dos seus resultados? Quem é você de verdade? É incrível como a autora Aline Soares conseguiu elucidar todas essas questões de forma simples, prática e objetiva neste livro. Chegou a hora de você descobrir o poder que há dentro de si e como acessá-lo. Topa o desafio de mergulhar nesta jornada de autoconhecimento? A hora é agora. Então, a hora é agora de você adquirir esse livro. E olha esse título, Não Mexa com a Filha do Pai. Então, aqui nesse livro, com certeza, você vai aprender como ser uma filha que Deus vai te blindar de todas as coisas ruins desse mundo, né? É isso. Ainda tem aqui para concluir, ó. Não mexa com a filha do pai, ela não anda sozinha. Sabe Viu? por quê, Rita? Porque tem muitas mulheres que se sentem só. Então é só pra gente poder entender que a gente nunca tá sozinha. E Deus, ele apresenta as amigas dele, ele apresenta as pessoas que a gente quer caminhar junto, pra gente estarmos juntos, pra gente entender a nossa identidade. É que eu falo, é resgatar mesmo. E que a mulher, todas as mulheres, é o meu sonho, é o meu desejo. Meu coração, ele chora quando eu vejo que uma mulher, ela tá desalinhada aos planos do Senhor para a vida dela. E é isso. Maravilhoso. Eu tenho um manto, depois de tudo que aconteceu comigo, eu falo assim, que Deus teve que me quebrar para eu me encontrar. É isso. E sou muito grata hoje por tudo que ele está fazendo na minha vida. Eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais, assim como ele fez na sua, fez na minha, e você está fazendo para várias outras mulheres. E eu acredito que a gente tem que ser essa porta de cura, de compreensão, de direção, né, no direcionamento daquele que nos ama acima de tudo, né? Aline, eu queria te agradecer, né? Primeiramente, eu sei que esse livro é meu, gente, eu vou ler, muito obrigada. E eu queria agradecer você ter topado esse desafio, ter trago a sua experiência, né? Ter trago esse conhecimento todo grandioso, o seu testemunho maravilhoso e sem dúvidas para impactar muitas pessoas que estão nos assistindo. Amém, Tomara. Eu que te agradeço mais uma vez. Obrigado por essa porta, obrigada por ser essa mulher, obrigada por não desistir, obrigada por se posicionar, obrigada por ser madura, obrigada por ser intencional. Obrigada. Porque se nós não formos isso, nós não vamos ter mais essa mulher feminina que nós precisamos resgatar. Verdade. Essa essência da família que nós precisamos resgatar. E obrigado por abrir essas portas, porque para que nós possamos ser bocas proféticas para tantas mulheres que precisam assim, ó, vem junto. Eu te entendo a sua dor, eu entendo que você tem passado, eu sei que você tem passado. E sabe, tira essa máscara social, só se entrega. Obrigada, Rita, obrigada de coração. Gratidão eu. Pessoal, eu espero que vocês tenham amado essa entrevista. Eu aprendi muito estando aqui desse lado com ela e tenho certeza que você vai aprender. Desejo a vocês um abençoado final de tarde e que na próxima segunda nós estejamos juntos aqui. Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.